Não sabia que tinha que aquecer, não sabia que tinha que ter treinado antes. Ó, você já correu a maratona de São Silvestre? Eu falei, já corri a maratona de São Silvestre. Eu abaixei já para acho que 35,15, 35,10, tá? Mas se fosse soltar as pernas do corpo, né? Começando mais um Maratonando Podcast. E hoje, galera, estamos subindo de degrau. Eu já falei aqui com profissionais de educação física, com fisioterapeuta, com psicólogo, mas com atleta profissional não tinha chegado o momento ainda. E chegou o grande dia. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Josiane Cardoso. Josi, seja muito bem-vinda. Se apresenta pra gente. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou Josiane Silva Cardoso, sou atleta profissional, né? E eu vou contar um pouco aí da minha história para vocês. Espero que vocês gostem, né? E vou contar aí da minha trajetória toda aí durante esses 20 anos que eu fui atleta profissional. E, claro, né? Agradecer pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui participando hoje. Josi, conta pra gente. Como é que lá, 20 e poucos anos atrás, a Josi, ainda uma criancinha, resolveu começar a praticar corrida? Nossa, Ricardo, foi assim uma coisa assim muito. Eu falo assim, eu não sei assim se foi muito sem noção, porque assim, você imagina, né? Uma criança de 11 anos de idade, simplesmente, né, apareceu uma corrida aqui em Santa Bárbara, e aí eu na escola eu vi o pessoal comentando, eu até comentei com a minha prima, falei assim: "Ah, vamos correr?" Aí ela falou assim: "Ah, vamos." Tipo, sabe assim, como se você fosse ali na esquina comprar o pão, bem desse tipo. Aí, beleza. E, tipo assim, a corrida foi questão de semana, assim, sabe? Tipo, nós ficamos sabendo numa segunda e a corrida foi no domingo. Tipo assim. Aí, beleza. Não, vamos correr, fomos lá. Falamos com o pessoal que era responsável, né, tal. Eu nem lembro na época se eu falei com o professor, porque eu fiquei sabendo na escola, né? Eu não lembro muito bem se eu falei com o professor, como que foi. Só sei que, enfim, foi, né? A gente fez inscrição, tudo bem, a gente morava no sítio, e daí choveu, foi um transtorno, a gente teve que vir posar em Santa Bárbara, porque não tinha condições de a gente sair no domingo de manhã do sítio. E assim, nada impediu a nossa vontade de vir. Posamos aqui na casa de um conhecido, no outro dia levantamos super animada, e né, naquela época ainda podia correr na rodovia, hoje eu nem sei se pode mais. Daí saiu ali de frente à prefeitura, né, onde é a prefeitura ali ainda. Aí o pessoal entrou tudo dentro do busão ali, descemos lá para a rodovia, chegamos lá na Ponte Santo Círio, o pessoal desceu tudo, alinhamos ali na rodovia mesmo, sabe? Sem faixa, sem nada. Aí não sabia que tinha que aquecer, não sabia que tinha que ter treinado antes. Ó, é uma catástrofe. Largou a prova, todo mundo junto, mulher com homem, não tinha idade, não tinha nada. Era todo mundo junto e concorrendo numa bicicleta e tudo certo. Largou a prova, eu fiquei pensando assim uns minutos antes da largada, né? Falei que, mas será que eu tenho que sair forte, fraco? Como é que tem que ser, será? Daí eu pensei assim comigo, falei, eu já vou sair forte logo de uma vez, porque de repente já acaba mais rápido, né? Já saí na disparada, já logo no começo, e assim foi, sabe? Pegamos ali subindo ali já, e eu já comecei a despontar na frente, fui. Daí eu lembro que na época tinha um menino conhecido, o meu, Marquinhos, que era o batedor, ele tava de bicicleta. E aí ele foi ali do meu lado ali, conversando comigo e, né, falando. Eu nem lembro se tinha água, acho que tinha água, assim, mas não era assim, o percurso, assim, era distante, assim, os quilômetros para água. Mas também, né, eu não estava nem muito preocupada com a água, porque eu estava muito na bicicleta. Aí, beleza, saí, sabe, forte. Aí, quando chegou ali em cima, já na Bela Agrícola ali, na integrada ali, eu já vi que eu já estava na frente já. E aí o menino fala, não, vai, você tá bem, né? E criança não tem noção, né? Porque hoje em dia, as crianças de 11 anos têm uma outra evolução, né? Na minha época, 11 anos, eu era criança mesmo. Aí, beleza. Já quando subiu ali, aquela subidinha ali do poço ali, sabe? No trevo ali. Nossa, eu já exausta já. E o menino, não, vamos, Josi, vamos. Aí a chegada era ali em frente, onde era o antigo Bradesco, sabe? A chegada era ali, que acho que hoje é uma ótica ali, né?
E a chegada foi ali. E eu passei ali em chegada assim, nossa, exausta, acabada a criança, né, judiação. E aí depois, quando eu me dei por conta, eu tinha sido a primeira mulher, né, a primeira colocada entre as mulheres, e eu tinha sido a 10ª entre os homens. Então foi uma coisa assim muito espetacular, né? Todo mundo ficou, meu Deus, como que pode essa menininha, gente? Ter ficado entre os 10, entre os homens e primeiro lugar das mulheres. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque, meu Deus do céu, nunca na vida que meu pai tinha condições, né, de dar uma bicicleta, né? E naquela época era aquela bicicleta 18 marchas, sabe? Toda. Meu Deus, era um sonho de qualquer criança, sabe? Ter uma bicicleta daquela. E aí, quando eu cheguei, que eu vi a bicicleta, que eu tinha ganho, eu falei, nossa, gente, mas fiquei tão feliz, tão feliz. E aí, assim, e foi uma coisa muito engraçada, né? Falei, teve a premiação, tudo certinho, subi lá no palco, tudo certinho. Aí me botaram em cima de uma caminhonete e foram me levar lá em casa no sítio. Aí chegaram buzinando, aí cheguei lá contando, ai, gente, ganhei a bicicleta. Falei pra minha mãe, ai, mãe, ganhei a bicicleta. Gente, eles não acreditavam que eu tinha ganho. Vendo a bicicleta e vendo eu falar. Eles achavam, como com uma menininha dessa? Porque a minha mãe falou pra mim assim, filha, se fosse você, eu não ia correr lá, porque vai ter gente grande lá, é perigoso eles tropicarem você cair lá, se machucar. Falei, não, mãe, eu vou. E assim, eu era muito miudinha, né? Eu sou miudinha, né? Imagina, com 11 anos de idade, então eu era muito pequenininha. Minha mãe tava preocupada de eu me machucar, do pessoal atropelar, né? Porque largada assim, tudo misturado, até hoje, né? Eu tenho muito medo dessas largadas assim, que é todo mundo junto, porque tem um certo tumulto, né? Não, minha filha, mas eu já larguei forte logo uma vez, já deixei todo mundo para trás. Foi até engraçado. Eu cheguei em casa com minha bicicleta linda, roxa, cheia de brilho. Gente, que sonho. Mas só que assim, foi uma coisa assim, muito triste depois, né? Porque daí eu acho que eu demorei acho que umas 2 semanas para me conseguir andar na minha bicicleta. Porque no outro dia eu fiquei de cama. Sério, eu fiquei acho que uns 3 dias de cama, porque eu não conseguia mexer nem o pescoço de tanta dor muscular que eu tive. Gente, olha, até ó, é uma das coisas que eu lembro até hoje, a dor muscular. Porque você imagina, né, uma criança de 11 anos, né, brincava assim de pega-pega, esconde-esconde, correria de criança, mas assim, você largar uma prova assim, eu acho que era o quê? 7 quilômetros? Ou até mais que dá ali na ponte, né? E só subindo, gente, é muito forte. E hoje em dia, quando eu tava treinando, que eu descia lá para baixo, eu falava, meu Deus, como é que eu subi isso aqui com 11 anos de idade? Hoje em dia eu subo lá sofrendo com 11 anos de idade, imagina? Então, assim, foi uma experiência incrível. E foi a partir daí que eu comecei a tomar gosto pela coisa, né? E aí, os outros anos, teve novamente, né? A corrida, só que daí o outro ano eu pensei assim comigo, bom, o ano passado eu corri, não treinei, né? Eu acho que dessa vez eu vou treinar uma semana, né? Aí treinei uma semana e fui lá ganhar a bicicleta de novo. Então, sabe, a facilidade com que eu tenho, assim, né, de entrar em forma, né? E a vida toda foi assim. Depois de profissional também. Às vezes eu ficava 2 meses, 3 meses parada, machucada. Tipo assim, um mês e pouco eu já estava já em forma de novo. Então eu tinha uma capacidade assim, muito grande de voltar e voltar bem. E foi assim. Aí acho que eu ganhei a bicicleta uns 2, 3 anos seguidos. Eu acredito que eu ganhei a bicicleta. E aí a gente começou, minha mãe, né? Minha família daí, né? Viu que eu tinha realmente talento para coisa. E eles viram né, que eu precisava de um treinador, de uma orientação, né? E aí a gente começou a falar com o prefeito, né? Acho que na época era o Júlio, se eu não me engano. E a gente começou a falar com o prefeito, né? Para tá contratando uma pessoa, né? Ou para tá passando um treino, alguma coisa para mim, né? Porque, tipo, é que nem eu falei, né? Eu treinava, assim, uma semana, ia lá, participava da corrida e tava tudo bem. E aí foi quando, acho que o Júlio conheceu o Coquinho, né? E o Coquinho veio para cá, e aí eles montaram um grupo, não, desculpa, um projeto, né? Que daí o Coquinho e a Helena que coordenava e tudo mais. E aí nesse projeto, acho que tinha 30 crianças, se eu não me engano. E foi aí que aí eu comecei a ter contato, assim, realmente com o treino, né? A treinar realmente, né? A ter uma planilha e tudo mais. Aí comecei a treinar com ele. Foi assim, acho que questão assim de. Não foi muito tempo, não, que eu treinei com ele. Daí aí já começou a vir os quenianos também. E aí a gente já se
eu já não comecei a participar mais dos treinos deles. Mas, assim, viajei muito na época como juvenil, né? Com a Helene, com um pouquinho. E aí, na minha fase adulta, né? Aí eu casei, né? Com o Claudemir, que ele veio para cá na época, né? Que ele também treinava com um pouquinho. E eles tinham uma república aqui, né? E aí foi com o Claudemir que eu tive o primeiro contato com um atleta profissional, né? Que na época ele já era profissional, meu esposo, né? E aí a gente foi conversando e tudo mais. E aí começamos a namorar e depois casamos. E aí, logo quando a gente casou, que eu acho que eu ainda treinava com um pouquinho, a gente recebeu uma proposta de Londrina pra gente. Eles iam patrocinar, né? Eu e meu esposo, só que a gente tinha que morar lá. E aí eu falei, opa, né? Um patrocínio, nossa, é tudo na vida de um atleta, né? E aí a gente aceitou. E aí foi quando a gente saiu do Coquinho para ir para Londrina. Ficamos em Londrina 1 ano e meio, mais ou menos. E aí foi quando eu comecei a competir mesmo, né? Saía a competir assim para fora, né? Mas assim, no início foi muito difícil, né? Porque voltando um pouquinho lá atrás, logo quando eu comecei a treinar, né? Com um pouquinho, né? Que eu comecei a ter contato mesmo com o treino profissional, eu não tinha condições assim de ter treino, essas coisas, né? Minha família sempre foi muito simples, né? Meu pai mesmo trabalhava para tratar da gente, minha mãe trabalhava no sítio para plantar uma coisa ou outra, para a gente mesmo, né, estar tá se alimentando. E eu não tinha condições de ter tênis assim para treinar. E aí eu lembro que eu tinha um tênis só para treinar, para competir, para tudo. E com isso eu comecei a ter lesões, né? Eu comecei a ter lesão, porque você imagina, você treinar com um tênis só para tudo, né? Um mês o treino já não estava com amortecimento nenhum mais, né? Porque rodagem, tiro, competição, como é que faz, né? E aí comecei a ter muita lesão, muita lesão, muita lesão. E aí comecei a ficar desanimada, porque eu falava, nossa, né, não consigo treinar, e quando eu começo a treinar já me machuco. E aí, como eu também não tinha uma alimentação bacana, né, porque tipo, era uma coisa assim que era o que tinha ali no sítio mesmo, né, e não tinha uma vitamina, não tinha um suplemento nem nada. Eu também chegava nas competições, eu começava a passar mal. E aí, na época, eu já namorava com o Claudemir, né, como eu já tinha citado. E aí eu falei pra ele, Claudemir, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu não vou continuar correndo, não, eu vou parar, né? Vou arrumar um trabalho para mim que é melhor, porque eu só fico machucada, não tenho condições de comprar tênis, eu não tenho condições de comprar vitamina. Então eu acho que isso não é para mim, não. Isso que eu tinha o quê? Uns 16 anos na época. Aí ele falou assim, olha, se você quiser desistir, beleza, né? Eu te apoio total. Mas eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, eu acredito que você pode ser uma grande atleta, e se eu fosse você, eu não desistia. Eu falei, mas eu não tenho tênis, eu não tenho nada. Eu falei assim, não, eu vou conversar com os meus amigos lá da República e vamos ver o que a gente pode estar fazendo para estar te ajudando. Eu falei, beleza, então. Aí foi quando eles fizeram uma vaquinha lá, se eu não me engano, compraram um tênis para mim, e daí deu uma aliviada, né? Que daí aí eu tinha 2 tênis, então eu deixava um para treinar, um para competir. E aí eles compraram algumas vitaminas para mim também. E aí as viagens que a gente precisava estar indo, eles não cobravam de mim. Eu ia de graça. E aí o dinheirinho que eu comecei a ganhar nas competições assim, aqui na região, eu comecei a comprar minhas coisas, né? A me alimentar melhor, né? A comprar uma vitamina e tudo mais. Aí, nesse processo aí, foi quando eu comecei a me destacar um pouco mais e quando Londrina se interessou pela gente, né? Que daí foi como eu já contei, que a gente foi para Londrina e tudo mais. Só que lá em Londrina a gente ficou 1 ano e meio só. Não deu muito certo também. E foi assim, tive vários técnicos, para falar bem a verdade para você, eu passei na mão de vários técnicos. Porque assim, você está treinando com técnico, você tem que saber se aquele treino está fazendo bem para você, se você está evoluindo, né? Senão você tem que sair, você não vai ficar insistindo numa coisa que não está dando certo. E aí foi quando eu passei pela mão de Londrina, depois teve mais uns dois ou três técnicos também, que eu também treinava, mas eu via que eu achava, sabe assim, quando você sente que você pode melhorar mais, que você pode alcançar mais, mas que com aqueles treinos ali que você estava fazendo, você não estava alcançando. E aí, naquela, sabe? E aí eu estacionei no meu 35, sabe? Eu comecei a correr ali 35 e 30, 35 e 20,
e não abaixava disso, sabe? Não melhorava. Ia nas provas, era só isso, não, sabe assim, não evolui. E aí foi quando o meu esposo comentou de um técnico que tem no Rio de Janeiro, na verdade, em Petrópolis, o Henrique Viana. Meu esposo falou assim, olha, eu já treinei com ele e tudo mais, e eu acho que o perfil do treino dele, você vai se dar bem com o treino dele. Eu falei, não sei, né? De repente, né? Eu já tinha passado por tantos outros técnicos, né? E não tinha, assim, me sentido muito bem, não tinha me identificado muito bem com o treino. Aí ele falou assim, eu vou conversar com ele e ver se ele aceita treinar você. Falei, beleza. Daí ele foi, conversou com a gente chama ele de Dr. Henrique. Aí ele foi, conversou com o Dr. Henrique, aí, porque ele é médico, tá? Aí ele falou assim, não, eu posso dar uma avaliada nela, mas vocês precisam vir aqui em Petrópolis. Falei, nossa, mãe, como é que a gente vai fazer para Petrópolis? Aí, beleza. Aí conseguimos juntar um dinheirinho por aqui, pegar um busão aqui e fomos baixar lá em Petrópolis. Eu e o Claudenir. Chegamos lá na casa dele, conversamos com ele, sabe? Ele olhou assim para mim, assim, tipo, não sei não se essa menina tem muito talento, sabe? Assim, me olhou, sabe? Me examinou lá. Não, foi bom. Porque assim, ele nunca tinha treinado mulher, sabe? Ele só treinava homem, né? Na época, o Frank treinou com ele, no auge do Frank e tudo. Então, mulher ele nunca tinha treinado, assim, sabe? E aí ele falou assim, então tá, eu vou treinar você. Beleza, conversamos ali, tudo mais. E aí ele já começou a passar o treino dele. Beleza, isso foi em junho ou julho. Foi nesse mês, assim, mais ou menos. Só que ele De falou que assim, ano, olha, Joyce? de 2013. Aí eu lembro que eles tinham uma equipe, né? Eles têm ainda a equipe, né? Pé de Vento, que é o nome da equipe. E aí, na época, a Caixa estava patrocinando muitas equipes, né? Então, eles tinham conseguido um patrocínio da Caixa. E aí, com isso, eles já me ofereceram um patrocínio também. Eu falei, nossa, mãe, né? Para quem estava sem nada, né? Aí ele me ofereceu, né? Fez uma proposta, né? De um patrocínio, que ele estava pegando pessoas, né? Ele estava pegando atletas. E aí ele propôs para mim, para o um patrocínio, só que a gente tinha que morar lá. Eu falei, nossa, meu, como é que eu vou morar aqui em Petrópolis, né? Só que, tipo assim, atleta ali não tem muito juízo, sabe? Eu cheguei aqui em casa, conversamos com o Claudenir, já viemos na viagem conversando, amor, será que é isso mesmo? Não, vambora. Chegamos aqui, embalamos as coisas, o que pudemos colocar dentro do carro, levamos bujão de gás, levamos... Pensa, olha, meu Deus do céu, gente, eu falo, olha, umas coisas assim que acontecem que é para história mesmo, para contar a história. Eu sei que eu cheguei aqui e contei para minha família que nós estávamos indo para Petrópolis, nós ia passar uma temporada por lá. Aí juntamos panela, juntamos o que coube dentro do carro e levamos, fechamos a casa e partimos. Chegamos lá, um amigo nosso a gente já foi falando com um amigo nosso já foi alugando uma casa lá pra gente. Olha para você ver, olha para você ver. Um amigo nosso já foi vendo uma casa lá pra gente. Chegamos lá, a casa já estava alugada e tudo certo. Aí eu lembro que daí, acho que aí eu comecei a treinar com ele, fazer o treino dele, certinho, né? E o treino dele, assim, eu me identifiquei muito com o treino dele, né? E aí eu lembro, assim, que um mês e pouco, não deu nem 2 meses eu fazendo o treino dele, eu participei de uma competição, eu abaixei já para, acho que 35,15, 35,10, sabe? Eu fiquei, caracas, um mês de treino eu já abaixei tudo isso. Sabe assim, já fiquei, tipo, espantada, né? Porque eu nunca tinha corrido isso na minha vida, né? 35,20, 35,15, 35,10. Então, eu já achava ótimo, né? Falei, nossa, muito bom. E aí foi quando eu comecei a treinar mesmo. E aí eu comecei a treinar com ele em junho, né? Junho, julho de 2013. Quando foi no final do ano, na São Silvestre, eu já corri muito bem. Corri muito bem e fiquei entre as melhores brasileiras na São Silvestre. Coisa que eu nunca tinha feito. Nossa, nunca imaginava na minha vida, sabe? E beleza, né? E fomos dando sequência no treino. E aí eu lembro que daí com o treino dele, já em 2014, eu já fui pódio da São Silvestre, da Pampulha. Fui campeã, na verdade, né? Da Pampulha em 2014.
A gente fez uma temporada em Campos do Jordão. Aí a gente Essa ganhou foi a primeiro. primeira prova importante que você ganhou. Foi. E eu lembro que quando eu cruzei a linha de chegada, que eu fui a campeã da Volta Internacional da Pampulha, daí ele falou bem assim para mim, o meu técnico, agora você está sendo apresentada para a elite brasileira. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, caracas, e eu fiquei assim muito emocionada, sabe? Porque, cara, fazia 10 anos que nenhuma brasileira ganhava. 10 anos, e tinha muita queniana top, sabe? Tinha queniana top demais. E assim, foi uma prova assim muito incrível, assim, porque largou a prova, as mulheres foram embora. E eu fiquei lá para trás, sabe? Eu fiquei ali no meu ritmo, sabe? Fiquei ali no meu ritmo. E aí foi dando ali 12, 13 quilômetros. O pessoal falou assim: não, já tá aqui decidido, não sei o quê. As quenianas vai ganhar, que não sei o quê. Tipo assim, sabe? Já tava na mão das quenianas. E aí, quando eu alcancei as quenianas, faltando menos de 2, 3 quilômetros para a chegada, todo mundo ficou muito espantado assim, falou: nossa, quem é essa menina, sabe? Ninguém sabia, porque realmente eu fui assim uma surpresa, né? Porque, que eu falei para você, eu não participava de provas grandes. E aí, quando eu encostei nas quenianas e já cheguei passando elas e aumentando o ritmo, e elas não conseguiram vir comigo, e eu passei ali de chegar de primeiro lugar, cara, nossa, eu desabei, mas eu chorava, eu chorava, assim, porque é muito satisfatório, sabe? Porque é um processo muito grande, sabe? A gente ficou lá na altitude, sabe? E nossa, longe de família, longe de tudo, sabe? Então, nossa, e quando você sobe no pódio, né? Você vê que tudo isso valeu a pena, né? E foi incrível, assim, incrível, incrível. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, né? Daí, em 2015, né, um ano depois, eu já fui quinta colocada na São Silvestre, né? Então, foi assim, uns pódios, assim, em 2015 eu fui pódio na São Silvestre, acho que foi 2017 ou 2015 também, acho que no mesmo ano também que eu ganhei a meia internacional do Rio, né? Que também foi surpresa, né? Todas essas provas, assim, tanto a meia internacional do Rio quanto a Pampulha, fazia muitos anos que nenhuma brasileira ganhava. Então, quando eu ganhei, assim, foi uma coisa, assim, espetacular, sabe? Todo mundo ficou muito... porque, assim, claro, as pessoas torcem independente, né? Mas quando é brasileiro, né, então é um gostinho mais... É um gostinho melhor, assim, né? E assim, é muito bacana, assim. E assim, e as mulheres começaram a se respeitar. Eu chegava nas competições assim, porque eu sempre falava, né? Eu chegava nas provas assim, eu olhava para uma, olhava para outra, falei, nossa, olha, tem fulana, tem cicrana. E aí, quando eu comecei, que eu entrei na minha fase boa, assim, né? Correndo e ganhando provas, eu chegava nas provas assim, eu via as meninas falando de mim, sabe? Nossa, a Josiane tá aí, as quenianas, sabe? Olhava assim pra mim, tudo cochichando. Eu falei, cara, eu não acredito nisso. Como é bom estar do outro lado. Como é bom estar do outro lado. E assim, era muito gostoso, sabe? E eu sempre tive, assim, muita disciplina, sabe, muito comprometimento, sabe? Eu tinha que treinar? Tinha que treinar, sabe? Eu abri mão de muita coisa, sabe? Assim, eu abri mão de família, abri mão de tudo, porque era aquilo que eu queria, né? E eu sempre sonhei, assim, em subir em pódio de São Silvestre, em pódio de Pampulha, de Meia do Rio, mas, assim, eu nunca imaginava que eu ia conseguir, né? Porque você sonhar é uma coisa, alcançar, né? Claro que a gente busca, né? Mas quando eu cheguei lá e nos pódios dessas competições, eu falei, meu Deus, sabe assim, eu custava acreditar que estava acontecendo realmente comigo. E uma das provas assim que eu almejava muito, eu acredito que qualquer atleta profissional almeja estar no pódio, é a São Silvestre, né? Porque todo mundo, né, que corre fala assim, você já correu São Silvestre? Acho que é uma prova que não tem quem não pergunte, né? Você já correu São Silvestre? Aí uns falam que é 42, outros falam que é 21. É. Você já correu a maratona de São Silvestre? Eu falei, já corri a maratona de São Silvestre. Clássica essa, né? Então, mas assim, o pessoal lembra muito da São Silvestre, porque é uma prova grande, é uma prova final do ano, né? Que é uma coisa muito grandiosa, né? E quando eu subi no pódio, sabe? E eu tenho um troféu aqui em casa. Eu passo aqui nesse corredor aqui todo dia olhando esses troféus, assim, porque realmente a minha história tá tudo aqui. E é assim muito satisfatório, sabe? E a gente deixa, eu acredito assim, né, que eu fiz história no atletismo.
E, nossa, é incrível, assim, incrível. Às vezes eu paro para pensar assim, falo, meu Deus do céu, muito bacana. E, assim, é uma satisfação incrível, incrível, assim, as pessoas acreditarem em você, sabe? Porque, assim, eu chegava nas provas, eu era favorita, sabe? E só que eu sabia lidar com aquilo ali, né? Porque, né, você tem um psicológico muito bom, né? E o meu técnico trabalhava muito bem essa parte também de psicológico, né? Tipo assim, ele falava bem assim, o dia que eu ganhei mesmo a Pampulha, eu cheguei, a gente foi para casa, né? Domingo, na terça-feira, a gente foi entrevista, tudo mais. Na quarta-feira, ele falou assim, José, passou já, vamos pensar em outra. Eu falei, calma, mas eu nem curto. Ele falava bem assim, não, passou, vamos pensar em outra já. Então, sabe, eu era muito centrada, sabe? Eu era muito pé no chão, eu nunca deixei subir na minha cabeça, não ficava. E eu não fico assim também, sabe? Porque, assim, é tudo muito passageiro, assim, a gente deixa história, claro. Mas vem outras no seu lugar, né? Isso é óbvio. Então, hoje em dia, eu não fico postando também toda hora, isso, aquilo. Não, sabe? Então, eu tenho história, eu fico, assim, muito feliz, assim, quando me convidam, assim, para estar conversando, para estar falando, sabe? Mas também não fico falando, postando coisas assim que já aconteceu, sabe? Então, eu acredito assim, o que passou, passou. Claro, deixei meu nome lá na história, deixei, mas assim, né? O esporte passa por todo mundo, infelizmente, né? Deveria ser uma coisa assim mais, como posso dizer? Eu não sei, né? Porque assim, é difícil, né? Porque muitas vezes tem atleta assim que termina a carreira sem nada, sem condições nenhuma. Graças a Deus a gente, né, eu consegui minhas coisas e tudo mais. Mas tem atleta assim que acha que a carreira nunca vai acabar, que a fase boa nunca vai acabar. E a hora que ele se dá conta disso, ele está esquecido. E é uma judiação, né? Porque são atletas que fez resultados muito importantes pro nosso país, né? Só que muitas das vezes são esquecidos, infelizmente. Mas é muito bacana mesmo. Eu acho assim, eu sou muito realizada, né? Eu falo assim que eu fui um pouco frustrada na questão assim de viajar fora do país, né? E participar assim de mundial, essas coisas, Olimpíada, né? Eu tentei ir para a Olimpíada, tudo mais. Então, nessa parte assim, eu não viajei muito para fora, fui para poucos lugares. Porque das vezes que eu tinha convocação, eu estava treinando altitude, eu estava fazendo preparação para uma prova, então nunca batia, sabe, para mim estar viajando. Mas aqui dentro do Brasil eu viajei para tudo quanto é lado, meu Deus. E era muito bom. Jos, nessa época que você estava assim no auge, sendo a brasileira mais rápida, ganhando provas importantes, pegando pódios em São Silvestre e tudo mais, como que era a sua rotina de treino? Nossa, mãe. Olha, eu acho que eu chegava a fazer em torno de 160 a 180 quilômetros por semana. Por semana. Era muito. Nossa, hoje em dia, se eu pegar a planilha e olhar assim, eu acho que eu falo, meu Deus, será que eu fiz isso mesmo? Era muito Chegava, tempo. Eu treinava às vezes treinava nem todo ontem. dia, treinava em 2 períodos, como é que era? Eu treinava todos os dias, de segunda a segunda. Aí na segunda-feira, geralmente, era um 15 de manhã, um 10 à tarde. Na terça, geralmente, era em torno de 20 a 25 tiros de 400. À tarde, eu tinha um 10 quilômetros, né, para soltar. Só se fosse soltar as pernas do corpo, né? Hoje a gente brinca, mas na época, nossa, era uma delícia. Aí na quarta-feira, eu tinha um 15 de novo, de manhã, e à tarde eu tinha um 10. Na quinta, eu tinha um crescente de 21 quilômetros, que tipo assim, você começa ele mais fraco, né? E vai aumentando. Eu cheguei a fechar o meu crescente de 21 quilômetros para 3,15, 3,20. Isso na quinta, né? Na sexta, eu tinha de 8 a 10 tiro de 1.000 de manhã. À tarde, eu tinha 10 quilômetros para soltar, né? Para relaxar a musculatura. No sábado, eu tinha um 15 de manhã. Daí, à tarde, eu descansava. Olha, gente, um descanso. No sábado, eu tinha 15 de manhã e um descanso à tarde. E no domingo, eu tinha 25 quilômetros de longo. De 25 na verdade, eu fazia 26, né? Era 26 quilômetros de longo no domingo. Cansei só de ouvir. Com esse treino todo, quais os tempos que você conseguiu alcançar?
5, 10, 21, maratona? Sim, no 5 eu tenho 16. No 5 mil, assim, eu não era uma atleta assim de correr prova muito curta, sabe? Eu era uma prova assim mais de meio fundo e fundo, né? A gente fala fundista, né? Então, 5 mil eu nunca fui assim muito rápida, não. Mas eu acho que o 5 mil eu tenho 16,40. No 10 mil eu tenho 33,19. No 15 quilômetros também, porque assim, os 15 quilômetros que a gente participa, né, que é meia, essas coisas, então, essas coisas, então não tem uma base, né? Meia eu tenho uma 14 baixinho. Assim, eu penso assim que as minhas meias podia ter sido melhor, né? Mas assim, se eu tivesse corrido lá fora, sabe? Porque aqui no Brasil é difícil você correr meia assim, porque geralmente é calor, ou tá úmido. Então, aqui no Brasil o clima ele não ajuda muito. Mas eu tenho uma 14 na meia. E na maratona, como eu disse para você, né? Minha primeira maratona foi um caos, que eu fui correr lá em Porto Alegre, me dediquei muito, treinei muito. Mas eu fui correr lá em Porto Alegre e o dia que eu fui participar da prova, chegou uma frente fria lá em Porto Alegre. E, meu filho, quando eu acordei de madrugada para levantar, o mundo estava desabando em água. Menino, mas olha, era chuva que não acabava mais. Chuva, vento, raio. E assim, pensa uma pessoa medrosa para chuva. Olha, eu falei, gente, você tá de brincadeira comigo. Foi. Largamos a prova debaixo de chuva. Eu não sabia se eu corria, se eu orava, porque era tanto raio que cruzava o céu assim, porque estava escuro a noite ainda. Era tanto raio que cruzava assim por cima, assim, na nossa cabeça. E aí começou a pingar assim, uns pingos assim, meio com pedra na pele, assim, aquilo doía. Não, olha, gente do céu, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pensei 1000 vezes em parar. Podia ter parado, né? Não parei. Tinha lugar assim que a enxurrada assim passava do meio da canela, assim, dava quase no joelho da gente. De chuva, vento, frio. Olha, uma tragédia. Corri 2h52, fui segunda. Ganhou uma queniana e eu fui segunda, mas assim, nossa, sofri demais. Cheguei na largada, acho que por conta do frio, meus posteriores travaram tudo, eu não conseguia andar. Olha, foi traumatizante. Depois dessa, não correu maratona mais. Não, porque assim, na verdade, eu nunca fui muito fã de maratona. Eu gostava muito de meia maratona. Eu me sentia muito bem em meia maratona, sabe? Mas eu sempre falava, eu não gosto de maratona, eu não gosto de maratona. Mas daí o pessoal começou, Josi, corre uma maratona, você tem jeito de maratonista, né? Porque eu sempre fui assim, baixinha, fortinha, na musculatura forte. Você leva jeito para maratona, que não sei o quê. Então vamos correr essa maratona. Ou se eu tivesse ficado com a minha opinião, que olha. Mas assim, hoje em dia, que nem eu falo, hoje em dia eu acredito assim, né, com mais, sei lá, mais assim, experiência, né, depois de analisar, né, porque às vezes a gente tem que analisar também, né, não é tudo de ruim, né, que aconteceu na maratona, né, foi um dia ruim, que chegou uma frente fria, né, e, né, e você não pode generalizar, né, então, assim, eu penso que hoje em dia, assim, se for para mim correr uma maratona, eu correria de novo, assim, fazendo um treino certinho. Só que, assim, o duro é os treinos, né? Porque é uma coisa, assim, que você tem que treinar muito tempo, sabe? Você tem que ter uma dedicação muito grande. E é que nem eu falei para você, né? Às vezes dá certo, às vezes não, né? Foi no meu caso, né? Eu treinei muito para Porto Alegre, achando que ia lá fazer um puta de um resultado, e acabou que deu tudo errado, né? Então, a maratona é uma prova assim muito traiçoeira, sabe? Você tem que saber correr ela e você tem que sair bem dela, porque se você quebrar na maratona, para você recuperar, meu amigo, é um problema. E, Josi, olhando para trás agora a sua carreira, quais que você acha que foram assim os resultados mais importantes, os que mais te deixaram feliz nesse trajeto todo? Nossa, sem dúvida, meu 5º lugar na São Silvestre, meu título, né, da primeira colocada na meia do Rio, na meia internacional do Rio. Eu também ganhei a Pampulha, né? Foi uma das provas assim, muito bacana também. E tem duas provas também muito tradicionais lá do Rio, que chama 10K
E a outra a outra não me recordo, me desculpa. Mas assim, foram as principais, assim, que eu subi no pódio. E tem uma também, que eu não sei se você já ouviu, a 10 milhas da Garoto, que é em Vitória. É uma prova, assim, fantástica, que é a Garoto mesmo, né? Que eles fazem, né? Que eles organizam. Então, eu fui primeira brasileira lá várias vezes, sabe? E é muito bacana lá também. Sempre que eu fui, graças a Deus, eu estava no pódio. Então, essas provas aí são as principais, assim, que eu tenho os troféus aqui em casa que me orgulha demais da conta. E a Josi atual? Ainda tá correndo, tá treinando? Pretende voltar? Como é que vai ser? Pois é, né? Hoje eu estou me aventurando aí como conselheira tutelar. E assim, é que nem eu falei, né? Tive bebê, né? A minha filha tá com 1 aninho e 5 meses, né? Ainda depende muito de mim, né? Então eu ainda estou nesse processo ainda de me organizar para poder treinar, né? Porque daí eu tenho que, ou eu tenho que treinar de manhã, ou levantar bem cedo para treinar, ou eu tenho que treinar à tarde. Então eu tô vendo, né, como é que eu vou fazer para me organizar. Mas não tô ainda com aquela vontade de voltar ainda não, sabe? Mas lá no fundinho, assim, tá aparecendo, assim, sabe? E eu tenho amigos, assim, que correm, né? Falam, Josi, volta, se você voltar, você vai ainda participar e vai arrebentar nas provas, porque o feminino brasileiro tá muito ruim, realmente, tá muito ruim mesmo, a elite brasileira, assim. Tem umas meninas boas, mas na minha época, era... Nossa, mãe, na minha época, a borrachada comia sorte, hein? Hoje em dia, tá bem assim, maleável, vamos se dizer assim. Mas é que nem eu falo, não tô correndo, né? Então ninguém corre. Se eu voltar a correr, todo mundo volta a correr também. Ô, céus! Mas eu quero voltar a correr também pela minha filha, sabe? Porque eu mostro aqui os troféus para ela, sabe? Eu conto as histórias para ela, né? Eu falo, filha, ó, esse troféu é da mamãe, a mamãe ganhou, né, esse troféu correndo, só que ela nunca me viu correr, sabe? Então eu acho que seria bacana eu participar das questões, ela tá vivendo, para ela entender, né? Porque daí ela vai falar, então aqueles troféus da minha mãe lá em casa é assim que ela ganha, né? A gente brinca de correr aqui em casa e tudo mais, só que assim, né? Aquela emoção de prova, de competição, sabe? Então eu quero voltar assim para ela ver, né, a mãe dela correndo e a história, toda a história para ela, eu acho que vai ser bacana ela ver isso assim, né, pessoalmente mesmo, participando das competições e eu levar ela para as provas, então eu acho que vai ser bacana. Eu acho que é um dos motivos assim que me motiva ainda a querer a voltar, sabe, a participar de provas assim, pela minha... Muito bom, acho que você devia voltar mesmo. A gente com certeza ia gostar de te ver competindo de novo aí. Quem sabe até ganhando alguma coisinha, né? Por que não? Então, vamos ver, eu quero. Eu falei que esse ano ia voltar. E eu acho que eu já tô já falando, já tô já falando pro ano que vem, né? Vamos ver o ano que vem. O ano que vem, quem sabe eu possa estar voltando aí. Mas eu quero voltar, assim, sabe? Para saúde também, né? Porque, querendo ou não, eu sinto falta também, né? O organismo da gente a vida inteira ali, né? Naquela correria, naquela agitação e separa de tudo assim, nossa, você sente falta. Mas eu quero voltar sim. Vou voltar aos poucos, sabe? Porque, né, muito tempo parada, né, e tudo mais. Então vai ser uma volta lenta, né? Vou ter que ter paciência, né, e tudo mais. Mas eu acredito que eu ainda, se eu voltar a correr mesmo e ter esse tempo, né, de conseguir treinar, né, conciliar trabalho, casa, mãe, né, eu acredito que eu ainda incomode muita gente ainda. E acredito que eu ainda consiga ainda participar de muitas provas grandes ainda. E nível assim mais, não assim, tipo, mais assim parte de meia e maratona, sabe? Porque eu quero correr prova mais longa, né? Que não exige tanta velocidade. Porque, querendo ou não, né? A gente também já não tá, né? Na flor da idade, né? Eu já tô liberando meus 40 já.
Então, eu já tenho que me adaptar com um treinamento assim, mais, né? Uma adaptação de treinamento também. Eu não posso dar aquelas pancadas que eu dava lá atrás. Eu já não posso treinar aqueles 180 quilômetros lá, né? Porque meu organismo já não tá aquelas coisas. Então, eu tenho que, né, fazer um treino bacana, né, com mais descanso e tudo mais, para mim estar aí assimilando o treino, para mim estar voltando a treinar. Mas eu quero sim, vou ver se eu consigo voltar a competir sim, porque, sei lá, tá no sangue, né? Tem que... Foi um prazer enorme conversar contigo. Obrigado mesmo por compartilhar pra gente essas histórias todas, toda essa trajetória vitoriosa que você teve. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio. Queria de novo agradecer a Josi pela disponibilidade de tempo, deixar a filhinha pequena aí para poder conversar aqui com a gente, bater esse papo, contar essas histórias. Foi um grande prazer te receber. Espero que logo você esteja de volta às competições, que a gente possa voltar aqui para conversar quando você vier para me contar das provas que participou, das conquistas novas, mais recentes. Quem sabe até estou aí nessa caminhada também. De vez em quando a gente está junto em alguma prova aí, por que não? Não é? Com certeza. E, pessoal, estamos chegando ao final. Antes de sair, não se esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, também vai lá curtir a gente no Instagram e deixa aí seus comentários, suas dúvidas, reclamações, eventuais elogios. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.